Kiki, boa noite. Boa noite. Queria, claro, que você falasse da vitória do São Paulo. Um primeiro tempo, talvez, que o time não tenha conseguido chegar como queria, arriscou alguns chutes, uma bola na trave. Já no segundo tempo, se impôs, teve desempenho e poderia ter feito um placar até maior. Não sei se você concorda. Depois falasse um pouco sobre isso. Acho que a tua análise está bem ajustada. O primeiro tempo, o time estava jogando... A gente tinha que tomar cuidado com os contra-ataques do Corinthians, que é um dos pontos fortes dele. Então, a gente... Na tentativa de se preservar muito, a gente acabou arriscando menos do que deveria. Aí no segundo tempo foi o ajuste principal esse, foi o que a gente fez no vestiário, de ser um time mais agressivo com a posse de bola, que a gente tinha treinado, já não teve nada de surpresa no jogo, que a gente tinha mais condições de atacar a primeira linha deles, dos volantes, para jogar um pouquinho atrás nas linhas deles e explorar bastante os lados do campo. No segundo tempo a gente conseguiu fazer isso, a marcação também foi mais agressiva, a gente procurou já retomar a bola o quanto antes, e São Paulo, de fato, mereceu a vitória. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o Luan, seu volante, jogador jovem que tem uma personalidade absurda. E a outra questão, se você me permite, ficou barato pelo futebol apresentado pelo São Paulo e o futebol que o Corinthians não apresentou na noite de hoje? Não por conta do Corinthians. Eu acho que o trabalho do Fábio na frente do Corinthians ele é excelente. Excelente, cara. Multicampeão nessa passagem dele do Corinthians. Eu acho que a gente tem que valorizar o que o São Paulo fez. Acredito que o resultado o placar do jogo podia ter sido pelo menos 2-0 para o São Paulo, pelo que aconteceu na partida. A gente não sofreu com o Corinthians em nenhum momento, a gente soube controlar o Corinthians, a gente com a posse, evitando os contra-ataques, evitando bola parada também, que é uma das jogadas muito fortes que eles têm. Então eu acho que a gente podia ter saído com um placar um pouco maior, mas muito pelo mérito do São Paulo, que soube jogar contra o Corinthians, que é um adversário sempre difícil de se bater. Aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do torcedor, para mim que foi a minha estreia aqui, que a gente já ganhou no Pacaembu, mas a estreia de fato em casa contra um dos rivais mais importantes da história do clube, começar vencendo, um jogo importante, rival direto nesse momento do campeonato. E a torcida que compareceu e apoiou o time do começo até o final do jogo, mais uma vez fez diferença e espero que a gente consiga, de fato, trazer mais alegrias para o torcedor, que já faz um tempo que está merecendo. O Luan é um jogador que está crescendo cada vez mais, não só ele, mas como outros jogadores jovens do São Paulo. Está ganhando cada vez mais maturidade, acreditando cada vez mais no seu potencial. Além de ter muita força física para marcar e para ocupar espaço no setor defensivo. É um jogador que tem boa técnica e eu acredito que o futuro dele é muito promissor. Diniz, parabéns pela vitória, né? Já são 4 jogos e nenhuma derrota, né? Você imaginava um início tão positivo no São Paulo, né? Tua primeira chance num grande clube assim aqui em São Paulo e aonde esse teu São Paulo pode chegar? Hoje chegou na porta do G4. Você imagina o São Paulo aonde? O São Paulo ele pode chegar sempre muito longe. A gente tem que, já falei isso em outras entrevistas, nós temos que pensar sempre no melhor. É trabalhar treino a treino, jogo a jogo, mas o São Paulo sempre vai entrar em todos os jogos para vencer o jogo. Independente se a gente vai conseguir ou não, mas a postura do time vai ser sempre agressiva para encarar os adversários de peito aberto. E eu acredito que essa equipe tem muito a evoluir em termos ainda de qualidade de jogo e pontuação no campeonato. Ao começo, eu imaginava assim, começar bem no São Paulo. Um time desse tamanho, com os jogadores que tem, com a estrutura que tem, com o staff que tem. Porque é uma coisa que aparece pouco para as pessoas de fora. O São Paulo tem um staff, tem uma estrutura muito boa, foi um dos times pioneiros em termos de modernização no futebol, todo mundo sabe disso. Mas o staff de São Paulo, em todos os setores, é um lugar diferente para se trabalhar. Porque também não adianta você ter estrutura física e ter um material humano de não tão boa qualidade. Então, além do material humano serem excelentes profissionais, são pessoas muito generosas. Todos. Parte da segurança, departamento médico, assessoria de imprensa e o próprio presidente. Uma pessoa muito afável, que está sempre lá contribuindo e abraçando os jogadores, tratando todo mundo pelo nome. Então, o São Paulo, como um todo, merece viver dias bem melhores. Diniz, você está agora 4 jogos no São Paulo e os jogadores foram quase unânimes hoje na saída de campo, dizendo que estão captando a sua ideia, o seu conceito de jogo.
Você sente isso também, que os jogadores já estão entendendo o que você quer para o futebol, ou ainda tem um longo caminho para percorrer para que tudo que você pensa do futebol fique com eles? O caminho para percorrer ele sempre é longo, ele nunca termina. A gente tem sempre que fazer o melhor que a gente pode. E os jogadores estão tentando sempre atingir o seu limite máximo. E um jogo muito significativo e simbólico para nós foi o Flamengo no Maracanã. A gente praticamente não treinou e os jogadores mostraram que eles têm muito recurso. Eles têm uma capacidade de enfrentar desafios muito grande. E nós trabalhando juntos, a tendência é sempre melhorar. A gente não tem limite para melhorar, ninguém tem limite para melhorar. E o futebol, já falei outras vezes, ele se confunde com a minha própria vida. Então a gente tem que fazer sempre o melhor possível. Todos os dias que a gente vai lá para treinar é um dia sagrado para a gente poder fazer o nosso melhor e, com isso, colher coisas boas. Diniz, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre 2 atletas. O Igor Gomes, que hoje foi pedido pelo torcedor, se você entende que ele está pedindo passagem no time titular, e sobre o Hernanes, que por uma série de motivos tem tido dificuldades para ser o protagonista do São Paulo. Eu acho que o Igor Gomes, ele, não é o fato de ele estar pedindo passagem, ele é um dos titulares. Eu não considero ele reserva, ele está sempre pronto para sair jogando titular, desde quando eu cheguei, pronto para entrar. O Hernanes é um jogador que tem uma história muito grande no clube, teve uma série de problemas no seu retorno, ficou um tempo na China, chegou, machucou, ele está crescendo jogo a jogo. Eu acho que ele fez uma boa partida, principalmente um grande primeiro tempo lá contra o Bahia. Hoje também contribuiu, foi um jogador um dos que mais finalizou ao gol. Então a tendência é de que todo mundo no grupo cresça, e isso é muito bom, que a gente ganha mais opções. Hoje praticamente ninguém falou das ausências que a gente teve, que era para o time sentir, não sentiu. Não sentiu porque tem muita gente boa para jogar e isso mostra que o elenco é bastante forte. Embora seja enxuto, é um elenco muito forte. Fernando, tudo bem? Tudo bem. Com essa vitória, o São Paulo alcançou o Corinthians, 43 pontos, mas o viés de alta é do São Paulo, né? No entanto, o Flamengo está 15 pontos à frente. Você acha, do ponto de vista mais realista possível, brigar pelo título? O que vai restar para o São Paulo nesse campeonato? Eu não sei o que pode restar para o São Paulo e a gente também não controla o Flamengo. A gente tem que procurar vencer o próximo jogo, trabalhar muito para saber onde o São Paulo vai chegar no final do campeonato. Mas a gente tem que procurar sempre fazer o melhor possível. O Flamengo vive um grande momento, mas a gente não tem controle sobre eles. Acredito que a equipe pode fazer jogos cada vez melhores. É claro que um momento ou outra a equipe vai oscilar, que é normal, mas acho que a equipe tem tudo para evoluir ainda durante o campeonato. Diniz, aqui, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse sobre esse reencontro com o Fábio Carille, que a gente sabe que é seu amigo de longa data ali da Vila Ema, né? Jogaram futsal juntos, e o porquê que hoje a escola do Diniz se sobressaiu diante da escola do Fábio Carille. O primeiro reencontrar o Fábio é sempre um grande prazer. Foi um cara que tem uma trajetória de vida muito bonita, que se parece um pouco com a minha. E ficou tanto tempo lá no Corinthians como auxiliar, e quando teve a sua chance, soube aproveitar. E eu fico muito feliz com todo o sucesso que ele está tendo na carreira. Esse negócio das escolas, isso é muito difícil. Assim, a gente, quando ganha, os comentários eles são muito efusivos, e quando perde, as críticas também são muito efusivas. Eu disse, o Fábio tem um trabalho muito forte, já consolidado no Corinthians, com muitas conquistas. Eu acho que ganhou, a equipe hoje conseguiu se impor, não é só por conta do ponto de vista do modelo de jogo. O futebol é muito mais do que o modelo de jogo. Acho que os jogadores eles se entregaram e têm se entregado de uma maneira muito forte para vencer os jogos. Eu acho que a entrega coletiva foi o que determinou o resultado do jogo. A parte tática, eu acho que ele é um subproduto de uma coisa principal, que é as relações que o time vai estabelecendo entre os seus elementos, e os jogadores do São Paulo, eles têm uma convivência muito forte e cada vez mais essa convivência tende a render bons frutos.